Capítulo 6. Nascida em tempos de mudança. Força, Maria, força! Gotas de suor escorriam pela face pálida e cansada de Maria, enquanto ela se esforçava para dar à luz seu bebê. Estava há horas deitada naquela cama de hospital. Antônio havia passado a noite ao lado dela. Estranhando o processo de parto, ele não sabia o que fazer e se sentia frustrado diante do que percebia como sofrimento. Lourdes dava orientações, tentando ajudar, mas ela não era a companhia que Maria desejava naquele momento crítico. Após o começo entusiasmado em sua nova cidade do interior, Maria se deu conta de que a vida não era como imaginava. O calor de Araçatuba era insuportável, sobretudo para uma mulher grávida, e sua sogra se intrometia na vida do casal. Lourdes tratava seu filho com cerimônias, esperando que Maria fizesse o mesmo. Interferia na relação dos dois, comentando os modos da nora para com o filho. Considerando Antônio um homem importante, Lourdes exigia que Maria o tratasse com a relevância que ela lhe concedia, o que não acontecia, deixando Lourdes indignada. Dia sim, dia não, Lourdes passava na casa deles buscando atenção, café e biscoitos. Gostava de ser mimada e de comer as delícias culinárias da casa. Mas Maria se irritava com os ares de superioridade da sogra, ao mesmo tempo em que esta valorizava o filho, colocava Maria num lugar inferior. Lourdes supunha encontrar na nora a mesma passiva tolerância de Páscoa, mas Maria logo parou de oferecer balas e deferências. E chegou o momento em que, quando Lourdes entrava em casa, Maria ia dar uma volta, ou ficava no quarto fazendo alguma outra coisa. Lourdes se queixava com Antônio, o qual deixava a mãe desabafar e lhe dava aquele carinho, café e biscoitos que ela desejava. Quando esta ia embora, Maria se lamentava com Antônio, dizendo que sua mãe era arrogante e que só queria ser servida. Antônio ouvia pacientemente e tentava acalmar Maria, dizendo que deviam ser tolerantes, porque Lourdes era uma mulher só, sem marido. E Maria ficava com a impressão de que Antônio estivesse do lado da mãe. Agora, na maternidade, deitada naquela cama, em pleno trabalho de parto, um trabalho que ela desconhecia e que a assustava, Maria queria ter sua mãe perto. Qualquer pessoa de sua família iria fazê-la sentir melhor do que a sogra. Levantou os braços para trás e agarrou a cabeceira de ferro da cama. As veias pularam em seus pulsos e o rosto se tensionou. Maria estava fazendo o seu melhor para terminar o doloroso trabalho de parto. Como uma heroína solitária, ela transitava pelas misteriosas fronteiras que separam a vida terrena de sua secreta origem. O medo produzia a tensão, que endurecia os músculos, impedindo seu corpo de se entregar ao mecanismo do parto. Duas forças opostas assediavam o canal de parto. De um lado, o instinto de autoproteção que, impulsionado pelo medo, comandava para encolher e congelar. Do outro, a urgência de soltar e expandir, favorecendo a passagem do bebê. Para completar, Maria estava deitada na cama. A grande barriga pesava sobre suas costas e veias, aumentando ainda mais a dor. A experiência de parto tinha o sabor do tormento e parecia não terminar nunca. Entretanto, aquelas 12 horas que demorou eram, como ainda são, o tempo normal para o parto do primeiro filho. Antônio tinha acabado de sair para esticar as pernas quando o médico chegou e checou a dilatação. Constatado que estava na hora, Maria foi levada à sala de parto. Era um dia quente, de primavera, não havia ar-condicionado. O suor escorria pelo rosto branco de Maria. O jovem doutor fez o corte desnecessário e a parte feminina sagrada que nenhuma faca deveria jamais cortar foi aberta. Como uma flor, ela entregou seu fruto, e lá estava eu, nascida finalmente. Encontrei-me de repente sobre a dura e fria mesa, onde os bebês são examinados. Estava roxa. Observada pelo médico, rolei meus olhos em todas as direções. Onde eu estava? O cordão umbilical havia sido cortado às pressas, deixando-me confusa. Ele era minha conexão com a segurança e a vida que se chamam mãe. Mas logo, aqueles primeiros pavorosos minutos foram seguidos pelo mais feliz dos finais, quando eu senti meu corpo sobre aquele de minha mãe e minha boca pôde agarrar o peito dela. O mundo voltou à paz, naquele 23 de novembro de 1963. Minha mãe pousou sua mão amorosa sobre meu corpo e sorriu.
Jamais ela teria imaginado que pudesse ser tão maravilhoso. Dor e fadiga desapareceram. Contemplou que havia acabado de sair de seu ventre. Ela tinha uma bebê, uma perfeita e linda bebê, que era somente dela. Um pouco mais tarde, meu pai voltou. Fitou-me surpreso. Seu primeiro sentimento foi de alívio, porque Maria estava finalmente sem dor. Então se virou para sua recém-nascida, incerto sobre o que pensar. Viu meus grandes olhos inquietos, como que querendo apreender o mundo à sua volta. Sentou-se ao lado da cama e ficou a olhar, atônito, sorrindo e sem saber o que fazer. Mas ele logo se familiarizou comigo, porque nos 3 dias seguintes chorei, quase sem parar, por causa de uma hérnia umbilical. Qualquer lamento ou movimento levava ao choro, pois a hérnia inchava dolorosamente cada vez que minha barriga se mexia. Para permitir que minha mãe dormisse, meu pai passou aquelas 3 noites comigo. Antigas fotografias me trazem um eco de sentimentos que minha mente esqueceu. É como se sua visão trouxesse de volta a memória do corpo. Consigo ainda sentir os braços fortes e aconchegantes de meu pai em volta de mim e minha maravilha diante daquele gigante que eu já amava. De fato, era como um reencontro, como décadas depois eu iria descobrir. Mas a hérnia era realmente terrível e todos nós encontramos o desejado sossego quando uma pediatra inteligente enfaixou minha barriga e meu corpo pôde, então, processar a cura. Na serena e ensolarada cidade começou minha vida. As roupinhas que minha mãe havia costurado foram inauguradas. Cada pequena peça de meu guarda-roupa estava impregnada do toque maternal dela. Meu tio Osni me presenteou com um travesseiro feito de plumas de pato que ele havia caçado nas semanas anteriores. Minha tia Raquel me levou para o templo budista que ela frequentava. Minha avó Lourdes estava previsivelmente muito mais presente do que minha mãe desejava. Porém, alguma outra coisa aconteceu. Como uma pequena mosca asquerosa e desagradável, mas ainda não realmente preocupante, algo fora do nosso controle mostrou seus primeiros sinais de vida. Enquanto minha mãe estava em trabalho de parto, meu pai se dividia entre estar ao lado dela e ouvir as notícias no rádio. John F. Kennedy havia sido assassinado no dia anterior. Teve este evento algum efeito sobre a história da América Latina? Ideias inovadoras estavam regando aqueles tempos, como água de fonte que jorra espontaneamente da terra, e Kennedy, entre outros, deu voz a novas ideias. No Brasil, o presidente João Goulart se movia na direção de reformas nacionais. Uma ilustração da época em Outdoors o mostra no ato de varrer o lixo político que obstruía o desenvolvimento, não só econômico, mas também social, educacional e moral do Brasil, o que provocou o descontentamento das elites militares e civis. Um espírito esquerdista, feito de ideias de justiça social e igualdade de direitos, inspirava as mentes esclarecidas. O próprio exército andava irrequieto, explodindo aqui e acolá em revoltas de base. Paulo Freire, no faminto Nordeste, realizava junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular, que levariam à criação do método Paulo Freire, um método revolucionário para ensinar a ler e a escrever. A Igreja Católica, em pleno Concílio Vaticano II, gestava um documento que iria enfatizar o trabalho missionário, o ecumenismo entre as igrejas cristãs e, sobretudo, a paz e a justiça social, nutrindo as sementes de renovação da América Latina que iriam dar vida a seu fruto mais original, a teologia da libertação. Lendo a realidade social pelos olhos dos evangelhos, os teólogos latino-americanos iriam concluir, sem meios termos, que injustiça social é pecado. Um novo espírito soprava, num país que estava, porém, ainda profundamente enraizado na mentalidade colonial, oligárquica e antidemocrática. Enquanto isso, na minha pacífica cidade do interior, meus olhos iam ganhando a capacidade de enxergar com clareza. O mundo ia ficando cada vez mais distinto e imensamente interessante. Sem mais visões fora de foco, eu agora podia olhar direto nos olhos dos meus amados pais. Eles eram tão fascinantes como eu podia conjecturar no alvorecer da minha imaginação. Estava muito feliz por ter nascido. E foi então que no meu 4º mês de vida, e experimentando essas maravilhas, o mundo deu uma repentina virada à direita.
Um golpe de Estado, no dia 31 de março de 1964, colocou o país de cabeça para baixo. Na calada da noite, um governo militar tomou o poder e João Goulart fugiu, junto com sua equipe. Na manhã seguinte, a população acordou num mundo diferente. Os autores do golpe comunicaram à população que se tratava de uma fase provisória, que daria lugar a um governo democrático. Mas não foi assim. Uma rede invisível e estranguladora, de aço, caiu sobre o país. Qualquer mente que ousasse pensar autonomamente, qualquer voz contrária, qualquer questionamento desafiador seria violentemente dobrado e silenciado por muitos anos a seguir. Mais moscas sombrias zumbiram ao nosso redor, perturbando o meu mundo dourado. Eu não podia vê-las ainda. A inocência da idade as abanou para longe, mas não por muito tempo.